Olá, aluno! Hoje nós vamos falar sobre a unidade 1 da disciplina de Filosofia e Dimensões Históricas da Educação Física. Eu sou o professor Mário Sigoli. Vamos lá? A unidade 1 da disciplina de Filosofia e Dimensões Históricas da Educação Física, ela tem os seguintes temas a serem abordados. Nós vamos falar sobre o que é história e o que é filosofia, sobre a importância das habilidades motoras nos povos antigos, sobre a civilização egípcia e os exercícios físicos, sobre os exercícios físicos na Grécia Antiga, e nós vamos falar também sobre os exercícios físicos em Roma, os exercícios físicos na Idade Média e sobre o Renascimento. Vamos lá? Muito bem, o que é história e o que é filosofia? São dois recursos que a unidade vai usar, que nós vamos trabalhar na disciplina, onde a gente vai discutir os conhecimentos que são do exercício físico em períodos específicos da história. A história, ela tem como base para a formação do conhecimento o acervo de documentos, a busca de registros, a busca de costumes antigos que possam dar pistas de como aquele povo ou aquela comunidade se comportava em determinado período. E para isso a gente tem, busca ou documentos escritos ou às vezes até utensílios, registros em tumbas, registros de contabilidade desses povos. A filosofia, ela já tem um caráter mais argumentativo, mais crítico, Ela vai usar como recurso a situação do debate. Ela parte de um pressuposto teórico, parte de uma questão voltada para o embasamento, mas ela discute muito, ela vai para o raciocínio, para o intelecto, e ela usa, então, esse recurso. É importante dizer que a filosofia ela busca a verdade, mas ela não vai fechar um ponto em questão. Ela se apoia em mais de um ponto, ela vai trabalhar com, geralmente, 2 ou 3 pontos, onde a gente usa esse recurso chamado dialética, o debate, a busca, onde os pontos de vista se complementam. Então, é um debate mais rico, que vai complementar a situação da história. Então, todo tópico que nós formos discutir na disciplina, nós vamos dar um fechamento, voltado para a história, mas sempre vamos terminar com uma reflexão, com um debate, onde você possa também exercitar essa questão filosófica, que vai favorecer a sua formação profissional. Muito bem. A importância das habilidades motoras nos povos antigos. Estamos falando de povos antigos, povos que a gente muitas vezes chama de pré-históricos, antes de registros escritos, mas que deixaram dicas, que deixaram elementos, que por esses elementos nós pudemos construir uma situação onde a história fosse contada desses povos. Então, o processo evolutivo humano, ele privilegiou adaptações referentes ao aumento da cognição, da complexidade, das habilidades motoras. Então, durante todo esse processo que durou milhões de anos, as adaptações que foram surgindo, que foram privilegiadas, foram aquelas que deixaram o ser humano mais inteligente e com maior capacidade de habilidades motoras, de manusear equipamentos, ferramentas, armas que pudessem garantir a sobrevivência. É válido lembrar que o ser humano não era o mais forte ou o mais rápido, e mesmo assim ele sobreviveu a predadores que tinham essas características de maior vigor físico. Por quê? Porque o ser humano se adaptava mais, era mais inteligente e tinha mais habilidade motora. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, um exemplo disso a gente pode falar que é a questão do domínio do fogo ou até a manipulação de armas como machadinhas, arcos, lanças, e os nossos predadores não tinham esses recursos. Por isso nós sobrevivemos e perpetuamos a espécie. Aqui nós temos uma ilustração de povos antigos, que a gente diz povos pré-históricos, no momento de caça. Você vê que eles usam bastante do vigor físico, estão manipulando pedras, lanças, para abater a sua presa, que é um predador, que é uma presa muito maior que o homem e que está ali oferecendo resistência. Percebam que os caçadores, os humanos, eles têm um corpo muito vigoroso, muito forte, isso é bastante comum. Muito bem. Nós vamos falar então dessas primeiras civilizações. Como é que elas usavam o esforço físico, qual era o objetivo dela usar esse esforço físico,
Então, a gente já viu na ilustração passada a questão da caça, da sobrevivência. A caça era onde se obtinha a maior parte do alimento. Então, a gente ingeria muita proteína, muita gordura através dessa carne de origem animal. A caça ou a pesca, em muitos locais ribeirinhos, em regiões litorâneas, o ser humano ingeria muitos crustáceos, moluscos, e a natação também fez parte desse processo. O ser humano teve que aprender a nadar, a mergulhar, para poder sobreviver. Então, era um esforço que era ensinado desde cedo para as crianças. Então, em muitas situações, a busca do alimento garantia a sobrevivência dessas comunidades e o esforço físico era necessário. Então, a gente pode fazer uma analogia com os dias atuais, onde a nossa situação de busca pelo alimento não exige muito esforço, a preparação do alimento, a compra, a aquisição. Então, nós vamos ver que isso trouxe problemas para a nossa saúde. Naquele momento, a fuga, a luta e a migração para outras regiões também exigia do homem muito esforço físico. Em que situação que a fuga acontecia? Quando se fugia de predadores ou de situações onde seus inimigos estavam ali são tribos rivais, estavam ali para invadir a sua comunidade. Então, muitas vezes você tinha que fugir e correr em velocidade. E era muito importante também lutar muitas vezes, Você ter o recurso da luta para defender a sua família, para defender a sua propriedade, que já existia um senso de comunidade, E o ser humano, então, exercitou essa luta, fez com que a luta ficasse mais refinada, com mais elementos, mais golpes. Isso começou a ser registrado, começou a ser ensinado também para as comunidades antigas. É importante entender que a questão da migração fala de exercícios de resistência, de endurance, onde as pessoas buscavam sair do lugar que moravam e ir para outro. As comunidades eram nômades, mais de 10 mil anos atrás. Elas não ficavam no mesmo local porque elas não praticavam a agricultura ainda. A Revolução Agrária não tinha acontecido mais de 10 mil anos atrás. Isso é um fato mais recente, de 5 ou 6 mil anos atrás. E esses povos antigos tinham, então, que buscar outros locais onde tinha caça, onde tinha sementes, onde tinha frutas e raízes que ele pudesse consumir. Esses recursos se exauriam a cada 3 a 4 meses, eles tinham que buscar e ir para regiões 80, 100, 150 quilômetros de distância. Isso era muito comum, levando os filhos nas costas. Então, também não se tinham muitos filhos, porque levar as crianças, carregar, conduzir, era muito problemático, a mortalidade infantil era muito grande, então cada casal tinha 1 ou 2 filhos no máximo. Era a quantidade de filhos que se podia carregar nessas migrações. Além da questão da sobrevivência, a gente vê também que os ritos religiosos, eles empregavam o esforço físico. Os ritos religiosos, eles envolviam danças, envolviam rituais onde jogos, disputas eram realizadas, e muitas vezes corridas também. Esses ritos, eles faziam parte de um calendário específico, mas muitas vezes também faziam parte de rituais de passagem, de ritos de passagem da infância para a vida adulta, onde o jovem tinha que mostrar o seu esforço, o seu valor através do físico. Os povos antigos acreditavam que a mudança fisiológica do esforço físico comunicava a alma com os deuses que eles tinham por crença. Então, era muito importante isso acontecer. Dentro do processo de educação, a gente vê 2 situações com povos antigos. Você tinha que educar essa criança para se defender, do ponto de vista militar. Então, o esforço era uma questão militar. Mas o esforço também era uma questão de brincadeiras. Os jogos infantis imitavam a situação da criança, expor, ver o que o adulto fazia. E ela tentava imitar esse gesto através da brincadeira. Isso de fato acontece até hoje, só que hoje nós temos recursos tecnológicos que são imitados. A criança ela imita o pai no computador, na televisão, no jogo eletrônico, e isso difere bastante, mas é o que nós temos na nossa realidade. O ser humano hoje ele vive impermeável a essa tecnologia. Então a criança imita o gesto do adulto e fazia isso naquele momento, e isso era importante para o ponto de vista físico da criança. Então, as brincadeiras também eram um momento de exercitar-se. Então, a gente vê aí um jogo pré-colombiano, Esse jogo tem uma finalidade religiosa, Ele acontecia em comunidades no México, E
ele se chamava Tchatchli, um nome difícil pronúncia, mas para a comunidade era bastante comum. E esse jogo ele envolvia duas equipes, às vezes de facções ou tribos diferentes, em um determinado momento do calendário, né? E esse jogo ele tinha por característica uma bola de goma que pesava entre 3 e 4 quilos de resina extraída de uma árvore, e essa bola tinha que ser golpeada com os seus joelhos, cotovelos ou quadris, não podia bater com a cabeça ou com as mãos ou com os pés, essa bola era muito pesada, podia machucar, e ela tinha que passar pelo arco de pedra, né? Era muito difícil esse jogo, muitas vezes se fazia apenas um gol durante partidas que duravam horas, e tinha uma característica importante, a equipe que perdesse, ela muitas vezes era sacrificada para homenagear esses deuses dessas comunidades antigas no México. Tá? Existia um povo na região de Oaxaca, em que levava essa questão do sacrifício mais a sério. Eles queriam oferecer aos deuses o que tinha de melhor, então eles pegavam o artilheiro da equipe que venceu e sacrificavam no altar de pedra, extraindo o seu coração, jorrando o sangue no altar de pedra para o deus deles. Isso era o cúmulo, né, do máximo que podia se oferecer ao deus, o melhor guerreiro, o melhor, né, para o sacrifício. Né? Então isso acontecia dentro de uma condição de jogo, de esforço, mas que tinha uma conotação religiosa para esse povo. A gente vê também, né, em comunidades indígenas, inclusive no Brasil, a corrida de toras. Isso é registrado até hoje, né? As comunidades tentam preservar a questão da cultura, e a corrida de toras, aí a gente vê os índios Canela fazendo, né, esse registro é de 1975, mas hoje ainda, né, se tem essas comunidades que praticam a corrida de toras. Essas toras muitas vezes são extraídas de buriti, um tipo de palmeira, e essas toras pesam de 60 até mais de 100 quilos, e elas são carregadas nos ombros em revezamento, tá? Isso faz parte de um calendário também religioso ou em rituais de passagem desses índios brasileiros. Várias comunidades brasileiras praticam isso. E hoje, dentro dos jogos indígenas, que são, né, ações de resgate cultural, a gente vê a corrida de toras como uma modalidade aí de resgate cultural. Fica para a gente, então, um ponto de reflexão importante sobre esse bloco, gente, onde nós vamos falar do ser humano que por milhões e até milhares de anos, depois quando se estabeleceu enquanto espécie, né, o Homo sapiens sapiens, aí há cerca de 50 mil anos, se estabelece como espécie, e a exigência física sempre esteve presente. É uma condição que, com as adaptações evolutivas, permeia a nossa genética. Nós temos essa necessidade de gasto energético, gasto calórico, que de 200 anos para cá, com a Revolução Industrial e mais recentemente com a Revolução Informática, nós estamos deixando de utilizar. Então, isso tem feito muito mal para o nosso organismo. O corpo em desuso começa a padecer de doenças degenerativas. Então, isso é uma questão de reflexão, né? O que nós podemos fazer? Buscar o exercício de maneira artificial, porque nossa vida hoje ela é tecnológica. Então, preste atenção nesse ponto. E nós vamos agora, então, para um pequeno, né, momento com a civilização egípcia, onde a gente vai falar de comunidades que tinham um soberano, o faraó. E essa comunidade, ela tinha uma necessidade militar muito importante para defender suas terras, e o exercício físico fazia parte, então, disso. A gente está falando de um povo que tem, né, o seu início por volta de 5 mil anos antes de Cristo, e a gente vê que a preparação militar, lutas, arco, ginástica, se praticava muito exercício só com o próprio peso corporal, fazia parte da preparação desse povo, em brincadeiras infantis também. No entanto, o faraó usava de apresentações para se sobrepor, para mostrar sua linhagem divina, né? Isso pode ser registrado nessa imagem, onde ele é ilustrado em tamanho maior, conduzindo seu carro de guerra com arco e conduzindo pela cintura, né, amarrado aos seus cavalos. Tá? Isso era uma característica do povo egípcio. Nós vamos agora fazer um exercício, né, um momento de interatividade, e vocês vão refletir para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a situação. Quais eram as principais finalidades das atividades físicas exercidas no cotidiano dos primeiros povos humanos? Alternativa A, disputa de jogos profissionais e treinamento para maratonas. Alternativa B, preparação para provas classificatórias para grandes universidades da época e manutenção da saúde. Alternativa C, exercícios higiênicos preventivos
preparação para Jogos Olímpicos e exaltação da beleza, no Kalokagatya. Ou alternativa D, sobrevivência, ritos religiosos, danças, sacrifícios, lutas e jogos, preparação para a guerra e jogos e brincadeiras durante o processo de educação. Alternativa E, desenvolvimento do espírito guerreiro no areté, adoração aos deuses antropomórficos e treinamento voltado para pesquisas científicas. Em breve nós voltamos com a resposta.